Olá, pessoal do quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui dando início a mais uma aula, né? Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Hoje nós teremos aí aula de português e geografia. Vamos lá? Peguem aí a apostila e caderno de atividades. Nós iremos fazer a apostila de português e caderno de atividades também. Então, vamos começar pela nossa apostila de português. Abram lá na página 37. Então, vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Lá na página 37, quase no final da página, vocês vão ver aí o plural. Então, hoje nós vamos ver o plural, tá? Deixa a professora voltar. Espera aí só um pouquinho. Nós vamos ver os plurais das palavras que terminam com L e U, né? Geralmente, a gente tem muita dúvida, porque são palavrinhas que têm o mesmo som, né? Porque a letra U no final das palavrinhas, ela tem o som de U também. Então, nós vamos ver aí os plurais das palavras. Então, tá lá, plural de palavras com L e U. Então, tá assim, releia o título de um dos gráficos. Percentual de consumo de alimentos saudáveis mais de 5 dias por semana dos escolares de acordo com o sexo. A palavra em destaque está no singular ou no plural? Então, vocês vão escrever aí que está no plural. A palavrinha aí é saudáveis. Então, ela está no plural. E qual é o singular dessa palavra? Saudável. Aí vai terminar com L. Saudável. Ok? Página 38. Considere as regras de plural para as palavras terminadas com L ou U e relacione as colunas. Então, nós vamos relacionar aí de acordo com as regrinhas. Então, vamos lá. Palavras terminadas em ao, eu, ol e u apresentam plural com terminação is. Então, qual dessas palavras termina com ao, el, ol ou u? Então, vamos ver. Ó, fósseis, termina F de fóssil. Então, termina com il. Então, não se encaixa nessa regrinha. Sutis é de sutil, termina com il. Também não se encaixa nessa regrinha. Degraus é de degrau. Também não termina com L. E pastéis é de pastel. Termina com el. Então, a palavrinha aí vai ser pastéis. Então, todas as palavrinhas terminadas em al, el, ol, o plural vai ficar com a terminação is. Então, ficou pastéis. Então, vocês vão ligar, ó, daqui desse quadrinho até aqui. Vocês podem até ligar com lápis de cor para ficar colorido. Combinado? Segunda regrinha. Palavras oxítonas terminadas em -io apresentam plural com terminação S, enquanto as paroxítonas terminadas em -io têm plural com terminações -eus. Então, vamos ver qual é? Vamos ver quais dessas palavrinhas termina com -io. Fóssil termina, então elas vão se encaixar aí também. E o quê? E sutil. E aí nós temos fósseis. Fósseis. Ou fóssil. É uma paroxítona. Então, é uma paroxítona terminada em -io. E sutil é uma oxítona terminada em -io. Então, essas duas palavrinhas vão se encaixar na segunda regrinha. Então, vocês vão ligar aqui a segunda regrinha, vai ligar no fósseis e vai ligar no sutis. As duas palavrinhas se encaixam nessa regrinha, porque uma é oxítona terminada em -io e a outra é paroxítona terminada em -io. E daí o que aconteceu? A que termina, que é oxítona, que é sutil,
Então, a terminação ficou em S, sutis, certo? E a paroxítona que termina em il ficou com a terminação eus, né? E aí ficou, na verdade, eis, né? Fósseis, né? Então, presta bastante atenção aí, tá, pessoal? E a terceira regrinha, palavras terminadas em U apresentam plural com o acréscimo do S, que sobrou o degrau, que é a única palavrinha dessas 4 que termina com U. Então, todas as palavrinhas que terminam com U, o plural só acrescenta o S. Então, degraus, ok? Então, vamos lá. Localize no caça-palavras o plural das palavras em cada quadro. Depois escreva as palavras encontradas ao lado do seu singular. Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui as palavras no singular, então, elas no plural que vocês vão ter que encontrar aqui no caça-palavras. E depois vocês vão escrever aqui. Então, vamos lá. Olha lá, papel. É uma palavra que termina em el, então ela se encaixa lá na primeira regrinha, que vai ficar papéis. Então, vocês vão escrever aqui, papéis, e vai achar lá no caça-palavras essa palavrinha, papéis. Útil. Então, vai ficar úteis. Úteis, tá? Aqui, pessoal, a professora acabou falando eus, não é eus. É que aqui tá bem confuso aqui a letrinha para a professora, é eis, por isso que ficou fósseis, tá bom? Desculpa aí, a professora acabou misturando aqui o i com l, na verdade é um i. Então, as paroxítonas terminadas em il vai para o plural com eis, tá? Então, útil vai ficar úteis. Tá? Difícil, difíceis. Troféu, olha lá, quando termina com U, a gente só acrescenta o S, vai ficar troféus. Mal, vai ficar maus. Anzol, vai ficar anzóis. E funil, vai ficar funis. Por quê? Porque ela termina em il e é uma oxítona. Então, lá na nossa regrinha, ó, só acrescenta o S. Então, vai ficar funis. Então, vocês vão escrever aí e encontrar as palavrinhas aqui no caça-palavras. Combinado? E exercício 4, para finalizar aqui essa página. Daí, nós iremos lá para o caderno de atividades. No exercício 4, vocês vão pintar as palavras que estão escritas corretamente, de acordo com o uso do L ou do U. Então, nós vamos pintar somente o que está correto, ok? Então, a professora vai ler e vai falar correto, incorreto. Ou senão a professora vai falar certo, errado, certo, errado. Todas as vezes que a professora falar certo, é que a grafia está correta. E aí, vocês vão pintar o quadrinho dessa palavra. Quando a professora falar errado, aí vocês não vão pintar. Combinado? Então, vamos lá. Ah lá, selva, correto, tá escrito correto, selva. Lençol, também está escrito correto. Altura, correto. Degrau, errado. Girassol, correto. Selva, errado. Febril, correto. Alfinete, correto. Salsicha, errado. Lençol, com U, errado. Palco, correto. Bacalhau, correto. Palma, correto. Canal, errado. Degrau, correto. Outono, correto. Cacau, correto. Alfinete com U, errado. Calcular com U aqui, errado. Outono com L, errado. Jornal com U,
errado. Talco com U, errado. Jornal com L no final, correto. Bacalhau com L no final, errado. Altura com U, errado. Mingau com U, correto. Girassol com U no final, errado. Canal com L, correto. Asfalto com L, correto. Mingau com L no final, errado. Salsicha com L, correto. Calcular com L, correto. Palco com U, errado. E talco com L, correto. Então, todas essas palavrinhas que a professora foi falando, correto, correto, correto. Então, vocês vão aí pintar, combinado? Certo? Então, prestem aí bastante atenção, hein, pessoal? Para não pintar o quadrinho errado. Vocês irão pintar somente o quadrinho que a professora foi dando joia de positivo, que estava correto, tá? Nos quadrinhos que a professora está falando errado, não é para pintar. Combinado? E agora vocês vão pegar lá o caderno de atividades, página 14. Peguem lá. Caderno de atividades, página 14. Então, tá lá, plural. Releia a frase a seguir. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças. Transcreva a palavra em destaque. A palavra em destaque foi responsáveis. Então, vocês vão copiar essa palavra. Responsáveis. Ela se refere a uma pessoa ou mais pessoas? Se refere a mais pessoas. Então, a mais de uma pessoa. Por isso, a palavra destacada está no plural. Exercício 10. Escreva o plural das palavras a seguir. Então, nós vamos escrever o plural. Então, vamos lá. O singular, a palavra é responsável, o plural, responsáveis. Saudável, saudáveis. Estável, estáveis. E flexível, flexíveis. Ok? O segundo quadrinho lá, formal, formais. Então, superficial, superficiais. Geral, gerais. E sal, sais. Ok? E o terceiro quadrinho tá lá a palavra anzol, que vai ficar anzóis. Então, vamos lá? Girassol, girassóis. Lençol, lençóis. E cachecol, cachecóis. Então, vocês prestem atenção aí que todas essas palavrinhas, ao serem escritas no plural, elas vão ter um acento, que é o acento agudo, ok? Então, olha lá, anzol não tinha acento, anzóis teve acento. Girassol não tem acento, girassóis tem acento. Lençol não tem acento, lençóis terá acento. E cachecol não tem acento, mas cachecóis terá acento. Então, prestem aí bastante atenção, tá? Página 15, nós temos lá céu, ficou céus. Então, lembrando, as palavrinhas que terminam com U, simplesmente vamos acrescentar a letrinha S. Então, vamos lá. Réu, réus. Troféu, troféus. E chapéu, chapéus. Depois, o funil. Nós vamos acrescentar o is no final. Então, funil ficou funis. Barril, barris. Cantil, cantis. E canil, canis. Certo? E para finalizar o nosso quadro, tá lá, fóssil, tá? Que são as nossas paroxítonas. Aí a gente vai terminar com eis, tá? Então, vamos lá? Então, fóssil ficou fósseis. Projétil vai ficar projéteis. Fértil, férteis. E réptil, répteis. Ok?
E aí, o exercício 11, nós vamos ligar os pares. Então, mal com L vai ficar males. E consu, cônsules. Então, vocês vão ligar essas duas palavrinhas. Combinado, pessoal? Então, prestem bastante atenção, ok? Principalmente aí nas regrinhas. Essa regrinha aí é para ajudar vocês na hora de passar as palavrinhas para o plural. Certo? Combinado? Então, bom trabalho. E agora nós vamos para a geografia. Vamos lá?